Pessoal, sejam todos bem-vindos ao Café com Podcast. Esse aqui é o nosso primeiro episódio e a gente quer conversar um pouco com vocês. Vamos falar um pouco sobre o Charlson Fonseca, esse que vos fala. Eu vou estar aqui toda semana com vocês e também vocês vão conhecer hoje a história do Café com Podcast, certo? Eu estou aqui fazendo essas considerações iniciais, mas na verdade quem vai ser o entrevistador hoje é meu amigo Natanael Moraes. Ele está aqui e pode ficar à vontade, meu chefe. Pode perguntar, arrocha aí que nós estamos aqui para responder. Olha que a gente vai perguntar mesmo, hein? Olá pessoal, tudo bom a todos? Pessoal, estamos aqui com o Charlson, né? A gente vai perguntar assim um pouco sobre ele, um pouco sobre a vida e também sobre o projeto, né? Quem é o Charlson Fonseca? Antes eu vou pegar aqui um pouco do café. Ok, pode ficar à vontade. O Café com Podcast, né? Para mostrar que é o café raiz. Então vou pegar aqui um pouquinho de café. Tu não quer café também? Eu quero. Vou ver se esse café tá bom, viu, pessoal? Café preto. Se tiver não bom, foi eu que fiz. Se não tiver vou bom, falar, viu? Se não tiver bom, foi o Natanael que fez. Ele vai já dizer se tá bom ou não. Isso aqui não foi a dona Fabíola que fez hoje. Deixa eu ver. Tá quente, viu? Isso é bom. Porque foi feito no fogo mesmo. Será? Foi. Rapaz, o Charlson Fonseca. Quem é esse rapaz? Sou eu mesmo. Bom, na verdade eu sou um cara sonhador. Eu sempre gostei de tentar inovar, de sonhar projetos que, embora sejam grandes, que fosse possível acreditar que dava certo, que tinha como conseguir realizar. E eu, como eu me considero um cara de muita fé, sempre confiei que podia dar certo. Eu falo para os meus amigos mais próximos que o Café com Podcast ele é o projeto, na verdade meu maior projeto, aquele que eu orei mais, que eu confiei mais. E isso aqui é a realização de um sonho, porque durante muito tempo, tu sabe, tu conhece minha caminhada, durante muito tempo a gente vem tentando colocar em prática e o Antônio Wilson, meu amigo, tá aqui também. Ele ficava, rapaz, eu tô mais ansioso do que tu, cadê o podcast? Verdade. E o Natanael me botava muita pressão no WhatsApp, rapaz, vai sair o podcast ou não? Já tô pensando aqui, como é que vai ser aquele negócio todo. E isso é muito bom, ter amigos que incentivam, né? O Café com Podcast, para honra e glória do Senhor, hoje ele é uma realidade. A gente está aqui. Se tiver alguma coisa aí que saia meio errada aí, é por causa do nervosismo, porque aqui é o primeiro. Mas eu tenho certeza que a gente vai se familiarizar cada vez mais com esse contato aí com as pessoas. Legal, isso é muito bom. O que a gente pode esperar do Café com Podcast? Na verdade, o Café com Podcast, vocês podem esperar sempre o que há de melhor. O entretenimento, coisas que vão realmente edificar, né? De alguma forma, do jeito positivo. A gente vai dar voz aqui para pessoas que talvez tenham algum projeto, tenham alguma coisa que queira apresentar, mas não teve oportunidade. Então o Café com Podcast ele é isso, é oportunidade. Cada projeto ele tem uma visão, missão. Qual é esse do Café com Podcast? Qual é a visão, qual é a missão, os valores? A nossa visão é que as pessoas, quando sonham, elas podem conseguir realizar os sonhos mediante esforço e, claro, a fé. A visão do Café com Podcast é que a gente pode conseguir alcançar várias pessoas apresentando algo que seja incentivador. A missão é gerar oportunidade, trazer o melhor do conteúdo para as pessoas, seja política, seja sobre religião, seja sobre a sociedade, entretenimento, enfim, a nossa missão é levar sempre o melhor conteúdo para as pessoas que nos assistem. Sobre os convidados, já tem aí alguém já pode dar algum spoiler? Rapaz, os convidados serão muitos, né? Agora a gente tem que aguardar um pouco, não pode dar nenhum spoiler ainda. Mas tem um que já está praticamente confirmado. A gente só falta alinhar certinho a data com ele.
que é o Benedito Bezerra. É um muito conhecido, sim. Mas tu conhece ele por qual nome? Tu não sabe quem é Benedito Tu não sabe quem é o Benedito Bezerra. A gente conhece o Bebê Mendes, né? Bebê Mendes. É o seu Benedito, uma pessoa do bem, um empresário que com certeza tem muito conteúdo para passar aqui da cidade de Itapecuru, né? Exatamente. É um dos maiores do Maranhão. E também sobre o podcast, sobre o Café com Podcast, é importante ressaltar que a gente vai ter uma via de regra. Todas as pessoas que chegarem aqui vão ter que contar suas histórias. Legal. Pois é, porque aqui a gente vai dar sempre essa oportunidade para as pessoas contarem suas histórias. Às vezes, com o passar do tempo, né? Muita gente esquece. Infelizmente. Muita gente esquece o que já passou, como que conseguiu chegar onde está. E aí, quando alguém pergunta sobre, conta a tua história, tal, aí a pessoa vai buscar lá dentro, né, vai fazer aquele exame ali dentro de si para poder tirar alguma coisa. E sempre tem alguma coisa que vai incentivar. Então, a via de regra do Café com Podcast é conte sua história. Então, aqui muitas pessoas vão ter a oportunidade de contar suas histórias. Nós queremos saber a sua história também. Você tem quantos anos? Eu tenho 24 aninhos. 24, novo, graças a Deus. E na verdade eu sou um cara de muita sorte. Eu acredito muito nisso porque eu digo assim, sorte, mas a sorte que Deus me deu, né? Glória a Deus. Porque assim, a minha mãe, meu pai, eles decidiram, né? Porque eram muito novos, me deixar com a minha avó, para minha avó me criar, para ela cuidar de mim. Isso também às vezes é cuidado também. Não é o amor, cuidado, né? não é sim. Também. É sim, cuidado, amor. O meu pai, eu tenho certeza que ele me ama muito. E eu amo muito ele também. E ali, tipo assim, por mais que ele tivesse que sair para trabalhar, viajar, que a gente sabe que não é fácil, mas nunca deixou faltar amor, não. E isso é muito bom. A minha avó, sem palavras, porque ela ali é a base de tudo mesmo para mim, né? A minha avó sempre cuidou muito bem de mim. E eu cresci ali, na rua José Bonifácio, Santa Rita. Nasci em Santa Rita, sou santarritense. E eu acho assim, desde a época que eu era muito jovem ainda, eu ainda sou jovem, mas eu era bem mais novo. Eu sempre gostei muito de ficar ali aprendendo sobre tecnologia. E o meu tio, o André, ele montou uma lan house na época. Acho que muita gente que está assistindo aqui vai lembrar desse tempo. Ele montou uma lan house e ele terminou a faculdade de TI. E eu me lembro que ele abriu uma assistência, né, nessa lan house. Uma assistência preventiva e corretiva de computadores. E aí ele ficava ali arrumando. E eu me lembro que eu ficava observando ali aquele negócio e tal. E eu gostei daquilo. E aí, de repente, eu já estava pegando ali a prática. Começava ali, já queimei muita fonte. Queimei muita fonte de computador. Esqueci de trocar ali a chave. Queimei demais. Mas, de um tempo, passado um tempo, ele já deixava o computador comigo para arrumar. Só, Charles, arruma aí, formata, ou então só precisa limpar a memória esse daqui, ou ver se o HD tá funcionando, essas coisas. E eu sempre fui gostando muito daquilo. E aí ajudei ele a tomar de conta da lan house na época. E eu fui só me apaixonando ainda mais pela tecnologia. Em 2016 eu comecei ali a fazer fotos com celular e tudo. E eu percebi que eu gostava daquilo, né? Comecei a trabalhar com comunicação, mas eu fazia mais era foto ali da família mesmo. A gente passeava, ia para alguns lugares. E eu gostava muito de estar fotografando, estar fazendo vídeo e aquele negócio todo. Em 2017, quando entrou a nova gestão em Santa Rita, do Dr. Hilton, aí eu comecei a trabalhar na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, né? E na época eu ficava ali só auxiliando o secretário. E eu me lembro bem que eu estava num certo dia cobrindo um evento lá em Santa Rita. E eu tava esperando ele, porque assim, sempre era eu e ele, né? Então, mesmo que eu fizesse texto, tinha que passar por ele.
Se eu fizesse algumas fotos, vídeos, tinha que passar por ele. Muito meu amigo também, o Dan Castro. E aí... Conheço. E aí eu tava num evento, numa escola, que era com o secretário de Educação, o professor Paulo Márcio, meu amigo. E eu me lembro que eu fiz um texto, fiz as fotos e fiquei esperando o Dan chegar e ele não chegou. Teve um imprevisto, não apareceu. E aí o Paulo Márcio pediu para olhar aquele texto, aí ele perguntou, rapaz, foi tu que fez isso? Aí eu falei, foi. Aí ele disse, gostei muito. Aí me convidou para almoçar, aí a gente saiu pro restaurante para almoçar, porque já tava bem tarde. Aí lá ele me apresentou para a equipe da secretaria e disse, ó, esse aqui vai trabalhar agora na assessoria de comunicação aqui. A gente precisava... Assim, rápido assim? Foi, a gente precisava de uma pessoa para trabalhar na assessoria aqui, aí me apresentou para Janaína e a gente foi ali e aí começamos um trabalho. Tudo muito bacana. Aí depois, trabalhando na Secretaria de Educação com ele o tempo todo, nunca deixei de trabalhar lá, mas comecei também a trabalhar fazendo alguns serviços para a prefeitura, né, na assessoria de comunicação da prefeitura. E eu fui só me aperfeiçoando mais, comecei a me apaixonar cada vez mais pela profissão de comunicação, de comunicador, marketing. E assim, a gente vai receber muitos políticos aqui, porque eu sempre trabalhei no meio político. Então, o meu forte ali é o marketing, a assessoria política, e eu gosto muito do assunto, eu gosto muito da política em si, né? E aí, ao longo dessa caminhada, teve muitas pessoas que me ajudaram. Muitas pessoas também que fizeram eu me frustrar, muitas vezes. Do meio da política, essas pessoas? Com certeza. Algumas sim. Mas eu agradeço a Deus e a essas pessoas também, porque foi o que me trouxe até aqui. Porque cada vez que eu me frustrava com algum projeto que não deu certo, uma promessa que não foi cumprida, eu sempre buscava alguma alternativa para eu não ficar preso naquilo. Porque assim, se eu te prometo alguma coisa, Nathan, tu vai acreditar naquilo. A gente cria expectativas, né? Com certeza. Daquela promessa. Pois é, tu vai fazer planos contando com aquilo. Então, a partir do momento que tu te frustra nesse sentido, aí tu fica, às vezes, sem saber o que tu vai fazer. Como é que vai ser agora? E aí? Como é que vai ser? Ou tu vai correr atrás do cara para resolver do jeito que tinha combinado, ou tu vai ficar parado. Tem que te reprogramar todinho de novo. Exatamente, tem que fazer essa reprogramação. E aí, nisso, veio a Project Comunicação. Ela existe, a Project é uma empresa de comunicação, está atuando em Santa Rita, a gente está trazendo para São Luís também. E, tipo assim, a Project também é um projeto que, graças a Deus, deu certo. E a gente tá com a Project ativa, no caso a Project é a que tá mantendo o Café com Podcast, por enquanto, né? Até ele criar suas próprias pernas aqui, a Project é que vai manter. E logo depois o Café com Podcast. Valendo ressaltar que um dos grandes incentivadores do podcast, da ideia do podcast também, foi o pastor Amorim Filho. Ele vai vir aqui algumas vezes, porque a agenda dele é muito complicada, tanto no estudo quanto tomando de conta de igreja. Inclusive hoje ele está para uma cidade no sertão. E vale sempre dizer que ele também foi um dos grandes incentivadores do projeto. As pessoas que incentivaram são as pessoas que merecem ser reconhecidas por isso. Tem aqui também o Natanael, né, que é esse cara que está aqui com a gente, que ele também foi um dos grandes incentivadores. Às vezes ele me levava para tomar um Guaraná da Amazônia e eu já sabia que era para brigar. Ela, rapaz, tu tem que ter foco, rapaz, tu tem que fazer não sei o que, tu tem que botar para cima, tem que confiar e tal. E aí quando ele falava, rapaz, chefe, vamos tomar um café, aí eu ficava lá procurando alguém para estar junto também, porque se tivesse só nós dois ele já ia brigar. Aí, mas isso ali também foi muito bom. Porque, é amizade, né? Com certeza. A amizade tem muito disso, né? Pois é, cada conselho foi válido. Aí depois também chegou o Antônio Wilson, uma amizade que também foi com certeza criada ali no coração de Deus com o propósito de abençoar as nossas vidas, porque ele é um cara com uma visão extraordinária e tem aberto a minha mente bastante também para muitas coisas, inclusive para o Café com Podcast. Porque, assim, às vezes, quando até eu ficava pensando assim, rapaz, pode não dar certo, ele falava assim, dá sim, rapaz, se precisar a gente ajeita, se precisar a gente ajuda, bora e tal.
Eu disse assim, ó, tu ainda não sabe, mas tu que vai me levar toda vez pro estúdio. E ele disse, não, pode ficar tranquilo. Pois é. A gente vê muito, assim, tu falando sobre Deus, fé. Até onde vai sua fé? Rapaz, a minha fé não tem limite. Porque, assim, pra mim, Deus é tudo. Aceitei a Jesus em 2019, né? Eu fui criado num lar católico, mas fui muito bem criado, muito bem educado. Louvo a Deus pela vida dos meus familiares. Mas em 2019 eu senti um chamado do Senhor para que eu fosse servir a Ele com mais afinidade. E a partir do momento que eu conheci ali verdadeiramente o Deus vivo, eu disse assim, eu quero esse Deus para mim. E aí na época eu estava só namorando, mas aí eu senti de Deus que eu e a minha namorada na época, hoje minha esposa, a gente tinha algum chamado e a gente aceitou a Jesus. Então assim, quando tu pergunta até onde vai a tua fé, eu posso até exagerar para poder te dizer o seguinte: o Café com Podcast sempre foi um sonho, sempre orei para que desse certo, acredito que já deu certo e que Deus está no controle de tudo. Mas para te dizer até onde vai a minha fé e obediência a Deus, que se Deus disser para mim que não é para ser, eu paro, porque eu prefiro seguir o que Deus tem para mim. As promessas que Ele tem para minha vida são muitas e eu tenho certeza que vão se cumprir. E para que elas se cumpram, eu preciso estar no caminho. Então, quando pergunta até onde vai a minha fé, eu posso exagerar e te dizer assim: eu paro tudo para poder seguir o que Deus quer para mim. Glória a Deus. E as expectativas, Jadson? Cara, as expectativas sempre são as melhores. Claro que a gente sabe que no meio disso tem críticas, né? Porque tem uma frase que diz assim: a oposição do vento é que faz a pipa subir. E é verdade. Então assim, as expectativas é que vai dar certo, que eu tô confiante, eu devo continuar confiante. As pessoas que estão do meu lado acreditando, elas são muito mais do que aquelas que não acreditam ou não acreditaram no projeto. É algo que nasce não para o mal, mas para o bem, né? Aqui a gente vai receber diversas pessoas, pastores, a gente vai receber aqui pré-candidatos a prefeituras, e o espaço é esse aqui, confortável, né? A galera aqui muito bem receptiva, aqui do Estúdio 98, e isso é muito importante. Então todas as pessoas que vierem aqui, elas vão ter essa expectativa também, porque a gente vai conseguir passar essa emoção para elas. Essa é a realidade. Então assim, hoje tu tá aqui, mas a expectativa que tu tem não é de que já deu certo? Com certeza. Amém. A estrutura é boa, então, entendeu? Então o tá ambiente é legal. Jadson, por que esse nome Café com Podcast? Tem assim, algo assim? Assim, eu sou apaixonado por café. Então, por exemplo, se a pessoa vai na minha casa, o que eu vou dizer? Vamos tomar um café. E é para fazer o quê? Conversar sobre diversas coisas. Quando se vai para um lugar e vai tomar um café, tem um cafezinho na mesa ali, sai alguma coisa boa. Tem projeto, ou se foi algum desentendimento, tem um pedido de perdão ali, tomando aquele café. Se for alguma coisa que está com dúvida, vai ser sanada ali, tomando um café. Então, quando diz Café com Podcast, é pra gente tomar um café conversando, como a gente tá aqui. Porque quando se toma um café e conversa, você tá à vontade. É para que as pessoas que vêm aqui se sintam à vontade. E eu também tinha um portal de notícias que era chamado Café e Notícias, né? E então sempre eu tive essa paixão assim por colocar o nome das coisas com café. E aí, Café com Notícias, eu quis só ampliar de portal de notícias para podcast. Então também vem de Café e Notícias, agora hoje ele é o Café com Podcast. Legal. Entendeu? Entendi. A gente já prestou atenção que você já teve diversas profissões, né? Vendedor. Conte assim um pouco sobre a sua história profissional. Bom, como eu te falei anteriormente, às vezes a gente confia e é frustrado. E em um desses desentendimentos, desses desencontros, né, de
de projetos que foi planejados e na hora não deu certo por pessoas, né? Por algumas coisas que a gente sabe que acontece, faz parte da vida. E aí eu pensei assim, rapaz, é porque eu não dou certo na comunicação. Não vai dar certo pra mim. Aí o que eu fiz? Eu coloquei meu currículo no site para trabalhar numa empresa. E aí eu vou até chamar atenção para uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu fiz uma oração errada. Uma oração errada? Fiz uma oração errada. Porque assim, ao invés de eu orar ao Senhor falando assim, Deus, que se cumpra na minha vida aquilo que o Senhor quer para mim. Eu orei, Senhor, permita que eu vá para lá. Aí o que acontece? Deus permitiu que eu fosse para lá. E teve algumas coisas que foram combinadas que na verdade não aconteceu. Só questão de horários. E nesse caso, dessas questões de horários, começou a me atrapalhar nas minhas idas à igreja. Chegava atrasado, não conseguia participar de alguns trabalhos. E isso foi me prejudicando muito espiritualmente. Então eu percebi que Deus permitiu aquilo porque eu pedi, mas não que fosse da vontade dele. Então eu comecei a pedir, Senhor, se não for da tua vontade, cria uma situação para que eu não fique mais lá. E aí deu tudo certo, saí tranquilo, foi tudo bem resolvido, sou amigo das pessoas lá, indico a empresa, mas o que Deus tem para mim é muito maior. Até chama atenção para as pessoas, né? Que às vezes a oração ela conta muito, porque aquilo que a gente pede em oração, acreditando que recebemos, que já recebemos, a gente vai receber. Então ter cuidado com o que pede, porque se a gente pedir que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, a gente tem um sério risco, vou dizer assim, um sério risco de dar tudo certo. Agora se a gente pede assim, Senhor, faça do jeito que eu estou lhe pedindo, Ele vai cumprir, porque a gente está pedindo com fé para Ele, mas nem sempre é a vontade dele. Um exemplo, o povo estava pedindo lá naquela época um rei, né? E Deus cuidava deles. Mas eles queriam porque queriam um rei. Aí Deus mandou Saul, deu certo? Deu não. Frustração, decepção. Mas o povo erro. pediu, ele concedeu. Charles, a gente vê assim o quanto essas decepções te influenciaram para hoje estar com o Café com Podcast. Quanto elas contribuíram para isso? Rapaz, contribuíram muito, porque eu vi até amigos próximos não acreditarem, né? Porque na verdade, como eu te falei, eu sempre fui um cara muito sonhador. Então, se eu te dissesse assim, rapaz, Natanael, a gente pode fazer tal coisa assim, 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 e eu planejo tudinho aqui, eu te digo, pode dar certo. Mas nem sempre eu vou ter coragem de dar prosseguimento. Então, nessas reinvenções que eu tinha que estar fazendo o tempo todo, algumas deram certo, outras não deram certo. Então, assim, quando uma pessoa não acredita no projeto, ela me impulsiona a ir além para poder mostrar que pode dar certo sim. E quando eu oro a Deus e eu tenho aquela confirmação ali, aí que eu vou para cima mesmo. E o Café com Podcast aqui com certeza é muita resposta de oração. Estou vendo aqui essa garrafinha da SLZ Solar, né? Eu soube que você também é representante dela, você também é vendedor dela. Com certeza. A SLZ Solar é a empresa do nosso querido amigo Antônio Wilson, né? É uma empresa que está há 12 anos no mercado, na verdade há mais de 12 anos no mercado, é super confiável, trabalho, a equipe super competente, sempre vai ser feito os melhores preços, as melhores condições de pagamento, né? O melhor projeto. E assim, estava até comentando com ele hoje que começaram a soltar umas fake news assim, porque é uma notícia muito antiga sobre a lei 14.300, né, que o pessoal usa como taxa do sol. Na verdade não é isso, é um direito adquirido. Ela não é uma taxa do sol. E essa lei não foi colocada agora em vigor, ela já é um pouco antiga, ela começou a valer alguns meses atrás. E o que é ela? Ela só te dá o direito de tu usar teu equipamento e poder utilizar a rede para usar eles. É só isso. Tu paga 40, na prática é assim, tu paga R$40 a cada 1000 kW injetado na rede. Então assim, tem muita gente que, por exemplo, hoje eu recebi vários vídeos
várias pessoas mandando para mim aqui vídeo dizendo assim, agora vai ficar ruim de colocar energia solar com essa taxação aí que o novo governo botou e tal, vai taxar o sol, não sei o que. Não é verdade. Isso aí não é verdade. O que acontece é que é até melhor. É uma garantia de que tu vai poder usar teu equipamento. Porque assim, hoje, o on-grid, que é o mais utilizado, não é preciso baterias para tu utilizar ele. Então, tu precisa utilizar a rede da concessionária. Certo. Quando tu paga R$40 a cada 1000 kW injetado, tu tá tendo a garantia de que tu vai poder usar ela como bateria. Porque senão, como é que vai ficar teus créditos? Tu vai poder usar teu equipamento tranquilo. E para quem paga 1.000, 1.500 ou R$500 que seja de energia hoje, tá jogando o dinheiro praticamente fora, porque não tem investimento. Quando tu paga só a concessionária ali por mês e ela fica à vontade para colocar o que quiser de valor, por exemplo, é cobrado 89 centavos no quilowatt. Mas se amanhã aumentar para R$3, tu é obrigado a pagar, porque tu não tá gerando tua energia. Tu usa uma energia gerada por eles. Então assim, se por acaso tu comprar teu equipamento de energia solar, por exemplo, e tu não poder usar a rede deles como bateria, e tu não tiver as baterias, tu vai pagar duas coisas: o financiamento, se tu financiou, e vai ter que pagar também tua conta de energia, porque tu tá utilizando a rede deles. Tu vai precisar usar a energia deles. Então a lei 14.300, ela vem para facilitar nesse sentido. Tu vai poder usar a rede da concessionária de energia a partir dessa lei 14.300. Ela não é um bicho de sete cabeças, na verdade ela é uma coisa até boa. Porque antes não tinha lei para isso, não tinha lei, não tinha nada. Então não tem taxa, não tem nada, mas também tinha um risco da concessionária chegar e dizer assim, ó, tu não pode utilizar a minha rede, ou tu usa a bateria para tu utilizar as tuas placas, ou então tu vai ter que tirar esse equipamento daí, que não vai funcionar. E hoje não, tu pagando os R$40 a cada 1000 kW injetado, ou R$40 a cada 1000 kW injetado. Isso é pouco demais para quem paga muito alto de energia, é praticamente o mínimo. Então tu tem todo o direito de utilizar a rede deles como bateria. É isso. A 14.300 é isso. Esse negócio de taxação de sol, fake news total. Não é de agora, ela já é mais... Fake news. Fake news. Ela já é antiga e é só um direito adquirido. Ela não é taxa do sol, é um direito adquirido. A gente vê, Charles, que você é um comunicador nato. Aonde começou esse amor pela comunicação? Bom, como eu falei, minha paixão pela comunicação ela começou lá em 2017, né? Em 2016 eu fazia muito ali, era fotos, aquelas coisas e tudo. Mas em 2017 mesmo eu me apaixonei, disse, não, é aqui que eu vou ficar, eu gostei disso aqui. Inclusive eu comecei a faculdade de Direito e até meio assim, rapaz, muita gente falava isso pra mim na época, tu vai começar uma faculdade de Direito se tu trabalha com comunicação, porque tu não faz jornalismo, publicidade e propaganda. E eu dei prosseguimento na faculdade de Direito, mas aí lá na frente eu percebi que realmente não era meu lugar e eu parei. Porque na verdade eu não adiantava eu querer fugir daquilo que eu gostava. Como o nosso pastor Roberto ele gosta de falar, quem trabalha com o que gosta não trabalha, se diverte. Então assim, eu não trabalho, eu me divirto. Eu tô aqui, eu tava nervoso no começo, mas tô à vontade aqui. E eu te peço que tu fique à vontade também para fazer pergunta, para conversar, para conversar sobre qualquer assunto que tu quiser. Por exemplo, o Marcelo ontem, aquele negócio lá, tu acredita que foi sem querer ou não? Foi sem querer. O cara chorou depois, foi sem querer. Com certeza. Eu fiquei com pena disso, porque praticamente acabou com a carreira do outro cara, né? Mas ele não teve culpa. Mas ele vai se recuperar e vai voltar. Tomara, em nome de Jesus. Charles, a gente vê você falando muito sobre Deus, fé, sim, religião. Qual é a sua religião? Sou cristão, sou semeador, né? E é com muito orgulho isso. Então assim, como eu te falei também ainda há pouco, quando eu decidi aceitar Jesus, eu decidi que aquilo ali era uma novidade de vida. Quando eu decidi seguir a Cristo, eu decidi que aquilo ali para mim seria dali para o céu e nada menos do que isso. Então eu não entrei para uma aventura, eu entrei para ficar e para ter Deus como princípio de tudo. Como a gente falava ontem, Deus ele consegue ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então por que eu não vou seguir o cara que já sabe como é que vai ser o final no começo? Porque assim, é muito lindo tu acreditar no amor de Deus, porque ele é o único que consegue escrever uma nova história dentro da história. E ele faz acontecer porque é Deus.
tudo ele manda e é obedecido. Então assim, há muitos que ainda não obedecem totalmente a Deus, né? E pela natureza pecaminosa, é certo que às vezes a gente erra mesmo, mas a gente tem a graça. A gente pode orar a Ele, pedir misericórdia. E o principal, sabe qual é o principal, Natan? É continuar a caminhada. É verdade. Pense como é difícil, mas não é impossível a gente continuar a caminhada. A gente vê que tem muitos podcasts. Qual vai ser o diferencial do Café com Podcast? É como eu te falei, assim, tu percebe que eu falo muito sobre oportunidade, que às vezes a gente tenta chegar em algum lugar e a gente é travado de alguma forma, que às vezes a gente quer, por exemplo, rapaz, existe algumas pessoas que podem ser boas em comunicação, jornalistas que estão formados, mas que ainda não tiveram a oportunidade de mostrar seu trabalho. Então a gente quer fazer isso, a gente quer dar oportunidade. Você quer abrir portas para outras pessoas, Exatamente. Dar oportunidades. O que talvez muitas pessoas não tenham, não tiveram. A gente quer dar essa oportunidade. Por exemplo, tem lá em Santa Rita, que está se formando agora em jornalismo, o Lucenilson. Já falei para ele, o senhor pode preparar. Não é para tu ser entrevistado, não. É para tu ser entrevistador junto comigo. A gente vai trabalhar junto nisso. Em algumas vezes aí eu vou te chamar para tu me ajudar lá. E ele ficou, rapaz, eu tô muito feliz, porque eu acredito no projeto e tal. Então é isso. Ele é lá do Recurso, lá do Quilombo de Recurso Santa Rita, Lucenilson. Tenho certeza absoluta que ele vai estar assistindo o nosso podcast. E ele vai vir aqui sim muitas vezes. É oportunidade. E o podcast, como vai ser? Como ele vai ser montado? A dinâmica dele vai ser como? Natan, a priori eu quero fazer um vídeo por semana, toda quinta. Mas vai muito da demanda. Porque assim, o plano é a gente receber vários pré-candidatos a prefeito. A eleição tá bem aí, 2024. E como a gente já falou, a raiz do Café com Podcast é santarritense, né? Então assim, a gente vai tentar começar por Santa Rita. Tu é de Santa Rita, tu sabe que tem uma certa dificuldade ainda, porque tem uns que são pré-candidatos, a gente não sabe se vai ser, se não vai ser, se vai segurar até o final, se não vai. Então tem essa certa dificuldade. Mas a gente quer conversar com o máximo de pessoas possíveis que estão nesse meio político, como possíveis pré-candidatos a prefeito de Santa Rita, né? Para que a gente possa trazer eles aqui para conversar. Como assim? A gente sabe que a administração do Dr. Hilton Gonçalves Santa Rita é uma boa administração. A cidade ela vive outra coisa, né? A gente vê povoados asfaltados, enfim, uma série de coisas. Mas a gente sabe também que tem muita gente que quer chegar lá para fazer muito mais. Certo, e assim, tem muitas coisas que ainda precisam ser melhoradas também, né? Com certeza. E aí, essas pessoas, elas vão ter a oportunidade de chegar aqui e dizer por que elas querem chegar lá, o que elas podem fazer para melhorar isso, as coisas que precisam ser melhoradas ainda, né? Aí, tipo assim, se já for político, fazer uma prestação de conta com as pessoas, já fiz isso, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Quem que fez, como que foi feito, quais foram os trâmites. Então a gente vai dar voz para isso. Vamos priorizar Santa Rita, mas a gente também vai receber de Bacabeira, vamos receber de Rosário, tava falando com São Luís, com certeza. Tava falando com o meu amigo Jonathan, que é o irmão do Calvé Filho. E aí ele disse, não, eu vou falar com o Calvé, ele vai sim, porque ele é um pré-candidato à reeleição, o Calvé Filho. Então a gente vai dar voz para essas pessoas, para que a gente possa, tipo assim, ele vem aqui, a gente vai perguntar algumas coisas, as pessoas vão, a gente vai sempre lançar na rede social o flyer, né? Vamos receber tal dia o fulano de tal, vamos supor. Aí as pessoas elas vão ficar à vontade para comentar perguntas, né? A gente vai sempre fazer ali com a nossa querida Júlia Moreira, né? Que é a esposa do nosso querido Antônio Wilson. A gente vai fazer ali um tráfegozinho, um tráfego pago para poder botar na região. Por exemplo, vamos receber o Calvé. Aí vai rodar um tráfego pago ali daquele anúncio lá em Rosário, para as pessoas de lá fazerem perguntas, né? Porque assim, não adianta eu perguntar aqui o que as pessoas não querem saber a resposta. Mas se eu trouxer ele aqui e perguntar o que as pessoas querem saber, vai ser muito melhor. Que é essa a finalidade do Café com Podcast. Com certeza. A gente, quando vê você falando sobre Santa Rita, seus olhos brilham. Fale um pouco sobre essa cidade maravilhosa.
Fale um pouco sobre a capital da farinha. Só pega mais um pouquinho aqui de café. Pode ficar à vontade. Não quer não? Mais um pouco? Bota isso. Só um pouco aí de café. Toma café aí com podcast. Cara, Santa Rita pra mim é um amor. Eu amo Santa Rita. Sou santarritense. Eu nasci e me criei ali em Santa Rita. Apesar de ter muitos parentes, entes queridos em Teresina, Piauí, mas a minha raiz total é santarritense. Então assim, eu vejo que Santa Rita é uma cidade que tem tudo para crescer ainda muito mais. Para crescer mesmo, muito. Pessoas com oportunidade de mostrar seus talentos, né? E isso virar uma referência não só na região, mas em todo o estado do Maranhão, e por que não no Brasil. Então assim, quando eu falo Santa Rita e eu vejo o Café com Podcast funcionando, meus olhos, claro que vão brilhar, porque eu vejo... fruto de Santa Rita, né? Com certeza, porque eu vejo que é uma coisa que deu certo. Então, se a pessoa persistir, pode dar certo. E o que eu quero, e eu sei que eu vou contar com tua ajuda, com a ajuda do Antônio Wilson, com a ajuda de todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente vai dar oportunidade para essas pessoas, de alguma forma, né? Pode não ser com investimento financeiro, porque a gente sabe que é meio difícil, mas com oportunidade de alguma forma, né? Tem a Project aí, comunicação. Eu tenho um talento de cantar, eu sei fazer teatro e tal. A gente vai sempre investir naquilo, não é para ter retorno financeiro, mas para ter ali uma coisa que Santa Rita, mais uma coisa que deu certo em Santa Rita, tu entendeu? Tipo assim, o cara fala, rapaz, eu sou bom em peça teatral, eu montei um grupo e tal, aquele negócio todo, a gente queria postar, como é que faz? Pode me procurar, que a gente vai dar um jeito de tentar gravar e investir naquilo ali, para poder a gente ver mais e mais vezes Santa Rita como destaque em várias e várias modalidades. Você tem pretensão política? Porque a gente vê muito assim, você falando sobre a cidade, ajudar, entendeu? Também você quer ajudar também politicamente? Com certeza. Assim, um dos meus sonhos também é de chegar, sempre foi, de chegar na Câmara Municipal, né? Ser um vereador lá de Santa Rita. Mas é como a gente falava anteriormente, sobre fé, sobre Deus. E assim, sobre essa questão política, como eu te falei já, eu entreguei nas mãos de Deus. Se for da vontade do Senhor, vai fluir para que dê certo. Mas se não for da vontade do Senhor, eu vou esperar o tempo dele. Porque eu prefiro seguir o que ele quer para mim, nesse sentido e de todos os outros, do que eu ir e me frustrar mais uma vez, podendo investir mais no meu podcast. Tu entendeu? Tem Júlia e aliança. Você casado? Graças a Deus. Sou casado, bem casado, com a Fabiola Fonseca. A gente já tá 2 anos casado, vai fazer 2 anos agora em setembro. Ela pode até brigar, que eu falei já 2 anos antes. Ela pode achar que eu não sabia. Aí ontem eu disse, eu acho que alguém vai me perguntar lá se eu sou casado há quanto tempo. Tem que logo ver aqui se é 2 meses, se é 2 anos. Ela vai, amor, vou fazer 2 anos em setembro. Tal. Então tá tudo certo. Então eu tô sabendo ainda. O Antônio já me olhando ali porque ele não lembra mais. Lembra sim, tenho certeza disso. Charles, quem é Dona Socorro do Correio? Quem é essa senhora? Rapaz, a Dona Socorro do Correio é minha rainha. Dona Socorro do Correio é a mulher que me educou, que me criou. Eu não vou te dizer assim que foi muita dificuldade que eu passei e tal, esse emocionalismo, que na verdade não foi. Mas ela sempre deu o melhor pra cuidar de mim. Eu não vou dizer me criar, pra cuidar de mim. Ela cuidou de mim. Ainda hoje eu tava lá, fui lá almoçar com ela. E aí a minha prima Tayane, ela tá gestante, esperando a nossa querida Alice. E aí ela tá dormindo lá porque a casa tá em reforma, né? Tá pintando lá, é por causa do cheiro da tinta. E ela foi dormir na casa da minha avó. Aí eu deitei lá na cama. Aí a Tayane disse assim, eu dormi aí esses dias. Aí eu disse pra vovó, vou trazer a Fabiola pra cá e vou dormir aqui também um dia aqui, que não é só a Tayane que pode dormir não. Ela disse, mas eu nunca disse que não era pra tu dormir mais aqui. Então assim, ainda até hoje, nunca perdeu, né, aquele negócio, meu netinho, meu neto, meu filho querido, aquele negócio todo. E desculpa Tayane, desculpa Charliana, desculpa os outros primos, mas eu sou o neto favorito. Olha lá, vai criar confusão em casa, hein?
Charles, como é que você quer ver o Café com Podcast daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, no futuro? Cara, eu quero ver o Café com Podcast lá na frente, né? Já vai ter em nome de Jesus, um grande legado. Pessoas aí que já passaram por aqui e deram certo, e lá na frente vão dizer, rapaz, foi lá que a gente teve a oportunidade de mostrar, foi lá que a gente teve a oportunidade de falar sobre a nossa história. E é isso. Eu quero ver o Café com Podcast lá na frente. Talvez não seja ainda comigo, né, na frente, mas com alguém que pensou a mesma coisa que eu, que acreditou no projeto e que deu prosseguimento. Porque eu não sei se eu ainda vou estar aqui daqui a 20 anos. Pode ser que Jesus já voltou e eu fico com ele. Glória a Deus. A gente vê, assim, você falar muito sobre Jesus, né? Sim. Você tem algum cargo na igreja, canta, prega, você tem alguma... Rapaz, Natan, eu era auxiliar dos trabalhos, né, na igreja. E aí, sempre, mesmo com a chamada, tipo assim, muito novo, né, mas o meu pastor sempre me instruía assim, olha, mas às vezes Deus tem chamado com gente nova também. Por exemplo, Timóteo, Paulo falava ali pra ele, ó, ninguém despreza tua mocidade, porque Timóteo era novo, mas ele aprendeu, né? Tu sabe muito bem disso. Então, eu era auxiliar dos trabalhos, estava ali sempre do lado do pastor para aprender cada vez mais, né? Ele que gosta muito de ensinar, dar conselho, aquele negócio todo. E aí, quando começou a minha pretensão política, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Semeando a Palavra, ela tem lá seus estatutos, como todas as outras, né? E uma das cláusulas é que político não vai para o púlpito, mesmo quem tem pretensão política. Então, quando eu comuniquei ao pastor a minha pretensão política, ele disse, pensa direito, porque a partir do momento que tu for pré-candidato a vereador, tu vai ter que descer do púlpito. E aí eu falei, não, já está decidido, eu vou ser pré-candidato. E aí eu tive que descer. Mas, quando eu conversei bastante com ele a respeito disso e tudo, e eu falei, pastor, tá nas mãos de Deus, se for da vontade dele vai acontecer, se não for não vai, e eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor. Aí ele disse, não, foi o seguinte, tu vai voltar para a comunicação da igreja, e eu te quero aqui do meu lado. Eu tava no bairro Gonçalo, né, junto contigo. Ele disse, eu te quero na sede do meu lado. Então vem pra sede, tu vai voltar pro púlpito, tu vai ficar lá, vai continuar sendo auxiliar dos trabalhos e tu vai aprender e vamos esperar o que Deus tem pra tua vida. E eu achei muito, muito sábio da parte dele, eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pastor, né? E sobre cargo na igreja, eu vou continuar acreditando no chamado de Deus, né? Como a gente tava falando agora no carro, as pessoas que têm chamada não vão escapar disso. Então, assim, eu vou acreditar na chamada de Deus. Se Deus já tiver colocado ali que eu vou ser pastor um dia, eu tô à disposição para que Ele me ensine, me capacite, para que eu seja lá na frente um dia. Agora, eu querer abrir porta, bater em porta, querer empurrar a porta, isso aí não vai acontecer nunca, porque eu não quero isso. Agora, se Deus quiser para mim, eu quero, porque o que Ele quer para mim, eu quero também. É verdade. Charles, todo projeto tem aquelas pessoas que eles dão aquele incentivo. Quem foi o teu maior incentivador para esse projeto estar acontecendo hoje? Cara, para te ser bem sincero mesmo, eu tive vários incentivadores. Assim, eu vou começar... Pode ficar bem à vontade. Vou começar do zero. Nomes, viu? Não, pode vou falar à vontade. Nomes. Começar do zero. Primeiro, foi o pastor Amorim Filho, né? Que ele teve um sonho, e ele me contou como foi o sonho, e que Deus... A gente quer saber sonho depois, viu? É muito longo. Não, a gente tem tempo pra isso. Que ele disse que no sonho, ele passava e me via chorando com uma câmera na mão. Lá numa esquina, e tipo assim, ele não sabe onde é minha casa. Mas o que eu achei mais incrível é que lá na esquina onde ele falou que eu tava chorando com a câmera na mão, é pra onde vai pra minha casa. Ali naquela esquina ali da Eber Braga, ele não sabe onde é. E aí eu tava ali chorando com a câmera na mão, minha esposa tava do lado, me consolando. E ele passava e perguntava o que foi, o que aconteceu. E aí eu dizia pra ele, pastor, é porque é muita sujeira, pastor.
pastor, eu fui enganado de novo. E essas coisas me frustram e eu já tô cansado disso e tudo. E aí ele falou pra mim, rapaz, por que tu não abre um podcast? Porque lá tu vai poder ter voz, dar voz para outras pessoas, e isso pode ser uma porta que se abre para ti, um projeto teu e tudo. E aí assim, eu já tinha no meu coração a ideia de um podcast, mas sempre achei muito distante para mim. E tu sabe que faz muito tempo que a gente vem lutando com esse podcast. Ia ser num lugar, depois ia ser em outro, depois já ia ser lá em casa numa sala. E assim, eu falava pro Antônio Wilson que Deus, ele sabe de todas as coisas e é no tempo dele. Porque assim, eu nunca tinha pensado na possibilidade de fazer em São Luís. Eu sempre tentava ali, de qualquer jeito, tentar fazer em Santa Rita mesmo. E a partir do momento que Deus abriu a minha mente para isso, e aí deu certo. E eu acredito que vai continuar dando certo. Então assim, o pastor Amorim Filho falou aquilo, e eu pensei assim, então quer dizer que esse projeto que está no meu coração foi o próprio Deus que colocou. Então eu vou começar a dar mais vida para isso. E aí tem também o outro grande incentivador, que é o Paulo Márcio. Não posso deixar de falar. Meu amigo pessoal, meu irmão. E assim... É o professor Paulo Márcio? Professor Paulo Márcio. Ele é aquele cara que faz... O professor Paulo Márcio é aquele cara que fala assim, rapaz, não vai por aí, porque não vai dar certo. Ele fala isso. Por exemplo, num projeto, né? Não necessariamente do Café com Podcast. Fala assim, ó, não vai por aí que não vai dar certo. Eu tenho experiência nisso. Tu vai quebrar a cara, não sei o que e tal. Mas, se tu quiser ir, bora, segura minha mão aqui, nós cai junto. Ele fala, ele sempre... O lema dele é esse. Então assim, ele foi o cara que falou assim, rapaz, mete a cara, bora, eu te ajudo. É um negócio que vai dar certo, tal, o Café com Podcast e tudo. E ele sempre vinha, por exemplo, quando... Isso aí é natural. Quando tu pensa num projeto, fala a ideia para algumas pessoas ali próximas e as pessoas se encantam com aquela ideia, é claro que uma hora elas vão cobrar, né? Rapaz, e aí, não vai dar certo? Cadê e tal? Como tu mesmo faz. E aí eu ficava fugindo do assunto com ele. Ele, rapaz, o podcast, cara, a gente precisa dar prosseguimento nisso. Tu precisa lançar isso, cara. Isso aí é muito bom pra ti e tudo. É um projeto que vai dar certo, é um projeto novo e tudo. E eu ficava, Paulo, mas tem que esperar, eu não sei como é que vai ser. Não, tu tem que meter a cara. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo, a gente confia em ti e tal. Esse tipo de incentivo aí sempre foi muito bom. O outro, claro, o nosso querido Natanael, não sei se vocês conhecem. Essa pessoa que vos fala aqui também. Nosso querido Natanael, né? Ele também foi um grande incentivador. E ficava chato ali no WhatsApp. Rapaz, o podcast. Às vezes a gente ia tomar um café e eu ficava... Com podcast. A gente ia tomar um café e eu ficava com vergonha. O cara disse, tomara que ele não toque no assunto. Eu ficava ali. Acontecia direto isso aí, a gente cobrança, mas era uma cobrança boa. Com certeza. Olha aí, ó, o resultado hoje aqui, pra cá. nós dois aqui. Por isso que eu fiz questão de que tu fosse o cara que ia me entrevistar. Não porque tu é um jornalista, nem porque tu já trabalhou na rádio, né? E nem porque tu já trabalhou também como cameraman. Mas porque tu sempre foi o cara... Deixa meu currículo por aí, viu? Tu sempre foi Quem sabe alguém me contrate. Tu sempre foi aquele cara que eu ficava me esquivando ali pra tu não perguntar. Eu tô ali na casa ali do Antônio Wilson tomando café, a gente conversando de várias coisas, ele metia, rapaz, e o podcast? Senhor, e o Café com Podcast não vai dar certo. E eu metia outro assunto no meio pra poder não dizer pra ele, rapaz, eu tô com medo de botar isso. Não deu certo. E aí, sempre me incentivou nesse sentido. Aí tá aqui, né? E também, claro, o Antônio Wilson, da SLZ Solar. Porque ele tá aparecendo aí. Ele como empresário e eu como vendedor da SLZ Solar, vou continuar sendo. Você é vendedor dela também? Sou vendedor da SLZ Solar. Vou continuar vendendo energia solar porque vender energia solar, meu amigo, é uma coisa muito boa. Porque tu só precisa apresentar pra pessoa uma coisa que não é mentira, é verdade. Que quem coloca energia solar tá fazendo o maior investimento da sua vida. Nunca mais vai precisar pagar pra concessionária de energia. Tem ali a geração própria. Todo mundo que coloca energia solar, sempre quando fala, pode perguntar pra qualquer pessoa que colocou, vai dizer assim, rapaz, no começo não acreditava, mas é a melhor coisa que eu fiz. Várias e várias pessoas vão te dizer isso, ou que tu conhece ou que não conhece. Então, o Antônio Wilson, ele como empresário e eu como vendedor dele, ele podia muito bem dizer assim, rapaz, fica aqui só na solar mesmo, comigo, que vai dar mais certo e tudo, mas não, ele, rapaz, chato, tu tem que botar esse projeto pra andar, eu já tô mais ansioso do que tu, e não sei o que, aí às vezes
Ele sem sono, eu também. E a gente no WhatsApp, ele mandando foto de estúdio pra mim, de podcast. E eu mandando, rapaz, isso aqui tá melhor. E ele, ó, isso aqui também fica bacana. Natanael não consegue fazer essa eliminação. Pois é. Charles, na contramão, quem não acreditou no projeto, teve muitas pessoas também que não acreditaram no projeto? Com certeza. Como tem várias histórias aí do Facebook, da Microsoft, como começou, sempre eles chamaram alguns amigos, né, para participar do projeto, para acreditar, para fazer dar certo. E aí aqueles caras acabaram não acreditando. Da mesma forma fui eu. Eu convidei uns 2 a 3 amigos para lançar o podcast, né? E assim, eles nunca foram de dizer assim, rapaz, larga isso de mão que não vai dar certo, mas também não falaram nada. Ficaram ali e tal. Tipo assim, se der, deu, se não der, não deu. Inclusive, as postagens sobre aguarde, o Café com Podcast, aquele negócio todo, nem era compartilhado, então não acreditaram, entendeu? Então assim, eu não fiz questão de insistir, porque são pessoas que eu gosto muito, mas que nesse caso desse projeto, que é uma grande, eu vou dizer até assim, no bom sentido, é uma grande aposta, um projeto como esse, né? Não podia ter nada de negatividade. Então antes de eu sair de casa eu orei ao Senhor, Senhor quebra todo empecilho, Senhor, qualquer seta maligna contra isso que caia por terra, que o Senhor venha abençoar grandemente. E eu orei ao Senhor ali, me emocionei, né, sentindo ali a presença de Deus, porque quando eu me vi arrumado assim, pra esperar pra vir pra cá, eu comecei a pensar um monte de coisa na minha vida. Rapaz, um monte de coisa não deu certo, um monte de coisa eu não consegui iniciar, não consegui começar. E eu tô aqui arrumado pra ir pro café com podcast, um projeto meu. E já deu tudo certo, já tá tudo combinado, tudo certinho, bacana. E é um negócio que vai fluir. E as pessoas, muitas pessoas também incentivando, parabéns, tu merece e tal. E isso é muito bom. Lá no Instagram, né? A Bruna Chaves, é a que tá, a social media que tá tomando de conta do Instagram. Aí ela posta lá, quando eu vou ver, tem um monte de gente que, Charles, parabéns, que Deus abençoe esse projeto, você merece e tal. E isso é muito, muito, muito bom e muito gratificante. Então é emocionante você ver um negócio desse, né? Certo. Charles, no meio da política teve pessoas que não acreditaram também, ridicularizaram o projeto? No meio da política, não. Posso dizer que não posso dizer que teve, porque não. Até porque assim, quando eu falava para vários amigos meus políticos, né? Sempre eles falavam assim, pode dar certo. E me chama lá. Então assim, eu acho que pra política, o Café com Podcast, ele é muito importante. Bem como para qualquer outro segmento, né? Então, não. Na política não. Foi mais no meio da amizade mesmo. Amigos. Entre aspas, né? Porque às vezes o amigo, ele quer te ver no nível dele. Não quer ver você lá na frente, não. Verdade. Entendeu? Muitas das vezes por isso que a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. E tem amigos mais chegados do que irmãos. Com certeza. Tem aquele amigo que ele é mais chegado. Charles, para aquela câmara ali, dê suas considerações finais, Charles. Antes eu quero só falar uma coisa aqui que é interessante eu te falar, que a pastelaria Santa Larica, o nome é meio estranho, mas o produto é bom, é do meu amigo Caio, né? E ele patrocinou 2 açaí, um pra mim e um pra ti, viu? Olha certo. Ele patrocinou. Vou falar o nome dela novamente. Ele patrocinou 2 açaí pra gente. É um dos melhores da cidade, viu? E o pastel, uma delícia. Quem tá assistindo e quiser pagar pra ver, pode experimentar, que eu garanto que é bom. Muito bem recheado o pastel, viu? E é muito interessante. Eu vou cobrar dele 2 pastéis, não, 3, para Antônio Wilson também. 3 pastéis e 3 açaí, que aí dá mais certo. Agora as considerações finais. Gente, o Café com Podcast é isso. Se sentir bem à vontade, tanto em participar no café, quanto assistir. E eu espero que vocês gostem. Se tiver alguma coisa que saiu aqui do gosto de vocês, vocês perdoem, porque é o primeiro, né, de muitos que virão.
E semana que vem tem mais Café com Podcast. Até lá a gente vai ficar bombando aí nas redes sociais com os cortes lá no TikTok, café.com.podcast, lá no Instagram, @café.com.podcast também. No YouTube, a gente vai estar em todas as redes sociais, inclusive no Spotify, viu? Olha! Pra quem quiser ouvir aí no fone de ouvido, no carro, enquanto viaja aí, a gente conversar aqui, Nathan, vai poder, porque o Café com Podcast também vai ter no Spotify, viu? Quero agradecer a todas as pessoas que confiaram no projeto, agradecer primeiramente a Deus, agradecer também ao Natanael Moraes, que topou vir aqui logo depois do dia cansado de trabalho. Ainda tô nervoso ainda, mas estamos aqui, firmes e fortes. Ao meu grande amigo Antônio Wilson, ao meu amigo e irmão também, professor Paulo Márcio, aos patrocinadores, a SLZ Solar, a Projeto de Comunicação, Pastelaria Santa Larica e todas as pessoas que quiserem participar, patrocinar ou sugerir pautas, podem ficar à vontade na rede social. Lembrando, eu falei do Paulo Massa aqui, falou que podia citar nomes. Ele é meu amigo pessoal. O projeto Café com Podcast, ele é sem partido, ele não faz parte da prefeitura. Muito importante frisar isso aí. Claro. Ele é um projeto extremamente pessoal, né? É um sonho meu, mas que eu quero compartilhar com todos vocês. Então assim, tenho vários amigos pessoais, mas quero dizer, é um projeto sem partido político. Vou receber vários políticos aqui, tanto da situação quanto da oposição, quando for o momento. Então assim, podem ficar tranquilos para assistir, podem ficar tranquilos para compartilhar, porque aqui é pra gente dar voz para todo mundo. Isso é muito importante. Pessoal, e assim foi o Café com Podcast. Mas antes, eu queria deixar versículo da palavra de Deus, Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa luta que você está passando vai cooperar para o teu bem. Deus é contigo, não se desespere. Deus é contigo. Muito obrigado, até logo.